nosso curso de Direito Empresarial, a gente estudou, né, que a atividade empresarial ela pode ser desenvolvida sozinho ou em sociedades. Então, o exercício da atividade empresarial pode ser desenvolvido sozinho ou com um grupo de pessoas, né, 2 ou mais pessoas. Aí a gente passa a estudar o conceito de sociedade. Existe um ramo do direito empresarial que é chamado de direito societário. Então, quando eu estou falando que estou estudando sociedade, eu estou estudando direito societário, que nada mais é do que um ramo do direito empresarial, que visa, né, estudar essa figura que é a sociedade. Sociedade é uma das figuras mais antigas, né, do ordenamento jurídico. Então, se você falar em Código de Napoleão, por exemplo, já tem tratativo de sociedade, né? Código de Hammurabi. O fato é que as pessoas, né, vivendo em sociedade, vivendo na sociedade, se organizam em sociedades. Sociedade é um grupo de pessoas, né, que se unem para determinada atividade, de forma mais genérica. Obviamente que elas se unem para montar a figura do Estado, obviamente que elas podem se unir para montar um negócio. Fato é que, por natureza jurídica, né, que por definição, eu vou pensar em sociedade toda vez que eu penso em união de pessoas montando alguma atividade econômica ou não, né? No Código Civil atual, a sociedade ela está voltada mais à figura da atividade econômica e outras uniões, né, de pessoas são vistas como outros tipos de atividades. Eu tenho, por exemplo, a união, né, de pessoas sem fins econômicos, aí o Código define como associação. A gente pode extrair do Código Civil, do artigo 981, um conceito de sociedade. Ele não define diretamente o que é sociedade, mas ele diz que celebra um contrato de sociedade. O contrato é aquele acordo, né? Celebra um acordo, um contrato de sociedade. As pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha dos resultados. Então, desse conceito, né, dessa definição, né, ou dessa regra, melhor dizendo, em que as pessoas celebram contrato de sociedade quando fazem esses requisitos, a gente extrai aí os elementos legais que compõem uma sociedade. O primeiro elemento, como regra, é a pluralidade de sócios. Esse elemento, né, vem se esvaindo com o tempo, vem se reduzindo com o tempo, vem diminuindo com o tempo, mas ainda é um elemento importante aí de ser analisado. Em regra, né, por mais que isso tenha mudado, a sociedade é a pluralidade de pessoas. Então, a sociedade ocorre quando as pessoas, né, se organizam para praticar determinada atividade. Então, eu digo, portanto, que uma sociedade é a pluralidade de pessoas. Existe, entretanto, algumas exceções, ou seja, hipóteses, né, nas quais a sociedade existe, mesmo não havendo a pluralidade de pessoas. Regra geral, a sociedade, para ela começar, ela nasce a partir da pluralidade de pessoas. Há pouco tempo atrás, não, melhor dizendo, o Código Civil estabelece, né, que uma sociedade pode existir sem ter a pluralidade de pessoas. Imagine a seguinte situação: dois sócios, João e Felipe, e João morre.
Se isso acontecer, né, tem-se a falta da pluralidade dos sócios por determinado período. Então, na hipótese em que eu tenho uma sociedade com apenas com 2 sócios e um deles venha a falecer, eu deixo de ter a pluralidade de pessoas. O Código Civil, inclusive, no seu artigo 1033, estabelece que uma sociedade se dissolve em razão da falta da pluralidade dos sócios. Portanto, uma sociedade, né, sem 2 ou mais sócios, juridicamente, né, como regra, se dissolve. Entretanto, a lei admite que essa sociedade funcione com apenas um sócio, né, ou seja, com a falta da pluralidade dos sócios, por 180 dias. Em outras palavras, a lei admite, né, excepcionalmente, a chamada sociedade unipessoal temporária. O que seria a sociedade unipessoal temporária? É essa sociedade que funciona, que existe, né, legalmente prevista por 180 dias, com apenas um sócio. Regra geral, a sociedade é a união de 2 ou mais sócios. Mas a própria lei admite, de forma excepcional, quando houver a ausência de um deles, né? Um exemplo é a morte, mas pode ter a ausência mesmo, que é outro instituto jurídico. Quando houver a ausência de um deles, de forma temporária, até 180 dias. Então, a primeira hipótese, né, da exceção à regra legal em que a sociedade é composta com 2 ou mais sócios, ou seja, existe uma pluralidade de sócios, é a hipótese do 1033, inciso 4, que a gente chama de sociedade unipessoal temporária. Admite-se excepcionalmente uma sociedade de um sócio só. Outro exemplo é a sociedade subsidiária integral. Você já deve ter ouvido falar da BR Distribuidora, não conhece a BR Distribuidora? Lá do Grupo Petrobras, inclusive foi totalmente privatizado agora recentemente. O que a BR... Muito bem, Thiago, obrigado. O que a BR Distribuidora já foi, hoje não é mais? Ela já foi uma sociedade subsidiária integral. Uma outra lei que trata de uma outra sociedade que a gente, né, não aborda aqui em Empresarial 1, apenas os colegas de direito vão estudar em Empresarial 2, que são as sociedades anônimas, também conhecidas como SA, que é a Lei 6404 de 76, admite a possibilidade da constituição de uma sociedade subsidiária integral. Então, uma grande empresa, né, que é o caso da sociedade anônimas, que é o caso da Petrobras, para o melhor exercício da sua atividade principal, entende que é necessário criar uma outra companhia, né? Companhia é a mesma coisa que sociedade anônima, uma outra sociedade anônima, com o fito, né, de melhor desenvolver a sua atividade. Então, imagina a Petrobras, ela vai lá e produz os derivados de petróleo. Então, produz o óleo, produz a gasolina, entre outros. Só que alguém tem que pegar esse petróleo, essa gasolina, esse diesel, e tirar da refinaria e entregar nos postos. Isso é uma outra atividade, que é uma atividade de distribuição. Então imagine que lá atrás a Petrobras, né, entendeu que ela precisava também atuar no ramo de distribuição. Então ela constituiu uma sociedade chamada Sociedade Subsidiária Integral. A Petrobras, que é uma sociedade, né, normal, vamos dizer assim, né, com vários sócios, inclusive você sabe que é uma sociedade de economia mista, em que
A maioria do capital é público, mas tem capital privado. Você pode ser sócio da Petrobras, comprar ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Ou seja, existe, né, na Petrobras a pluralidade de sócios. Lá atrás, ela resolveu, para melhor desenvolver a sua atividade no ramo da distribuição, porque ficar dependendo, né, apenas das outras empresas era ruim, as empresas poderiam estar cobrando caro, as empresas poderiam estar demorando para fazer o serviço, né? Não importa a razão, fato é que a Petrobras resolveu construir uma outra sociedade em que ela é titular de 100% da outra sociedade. Então, é uma segunda sociedade em que a sociedade instituidora ela é dona de 100% da outra sociedade. Então, é como se fosse uma sociedade de um sócio só, ok? Que a lei chama de sociedade subsidiária integral. Então, lá atrás, quando, né, da constituição da BR, a BR foi constituída, né, pela Petrobras apenas. A Petrobras é uma pessoa jurídica, portanto, uma única pessoa para fins jurídicos, e, através de escritura pública, constituiu uma sociedade subsidiária integral, né? Então, este modelo, né, de sociedade subsidiária integral é a exceção, é outra exceção à regra em que a sociedade é constituída da pluralidade de sócios. Então, a BR ela tinha como único dono, único sócio, a Petrobras. A Petrobras, sim, era uma cidade normal que tinha diversos sócios, né? Acionistas, que a gente chama lá na Lei 6404. Né? Sócio é um gênero em que eu tenho duas espécies, cotistas e acionistas. Então, a segunda hipótese, ou a segunda exceção de uma sociedade constituída por um sócio só, é a sociedade subsidiária integral, prevista lá na Lei 6404 para as sociedades anônimas, tá? Hoje, a BR Distribuidora não é mais uma sociedade subsidiária integral, né? Há muito tempo. Por quê? Porque a Petrobras abriu mão, né, da integralidade das cotas, né, na verdade das ações. Abriu mão da integralidade de ser dona de 100% das ações. E quando ela fez isso, ela, né, transformou a sociedade BR Distribuidora SA em uma cidade normal. No primeiro momento, a BR era também uma empresa pública, porque a maioria do capital era público, e hoje é uma empresa comum, né? Nem pública é mais, pois que a maioria do capital não é público, né? É privado, está na mão de acionistas, diversos acionistas, tá? Então, o que nos interessa aqui é a segunda exceção da regra, né, sobre a sociedade ser a pluralidade de pessoas. Uma outra exceção está prevista lá no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que são as sociedades unipessoais de advocacia. O advogado, para o desempenho da sua atividade, ele pode também reunir-se em sociedade. Então, você quer ser advogado, você pode fazer sozinho ou você pode reunir-se em sociedade. A regra geral, a sociedade, né, inclusive de advogados, era a união de várias pessoas. O que aconteceu, né? Passou-se de um tempo para cá a permitir que o advogado constitua a sociedade de um sócio só. O objetivo, né, da permissão, inclusive recente, foi em 2016, para que o advogado constituísse, né, uma sociedade de um sócio só, a chamada Sociedade Unipessoal de Advocacia, é apenas de fins tributários, né? O objetivo é que a sociedade, que é uma pessoa jurídica, paga menos tributos do que o advogado enquanto pessoa física. Então, por isso que se permitiu essa criação desse instituto, que é a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Ok? Porque uma sociedade, né, isso é bom lembrar, é uma pessoa jurídica, lembra disso?
Então, lá o Código Civil, ele permite que nós, pessoas físicas, que nós criem alguns tipos de pessoas jurídicas. Por que a gente faz isso? Porque a pessoa jurídica é uma ficção legal que eu crio para que as obrigações das pessoas jurídicas não se confundam com as minhas. Então eu vou religiosamente a uma igreja para poder professar a minha fé. Eu contribuo lá com a mensalidade, porque a igreja tem obrigações a serem cumpridas. Ela tem que pagar a água, tem que pagar a luz, tem que pagar a limpeza, empregados eventualmente, né? Entre outras coisas, comprar materiais. A pessoa da igreja, né, que é uma pessoa jurídica, tem obrigações que não se confundem com as obrigações de seus fiéis. Então, para que esses fiéis separem a sua relação obrigacional, né, direitos e obrigações, melhor dizendo, dos direitos e obrigações da igreja, esses fiéis vão se organizar em uma associação religiosa, né, uma organização religiosa, e vão formalizar e criar uma pessoa jurídica que é uma organização religiosa, que vai ter direitos e obrigações distintos, né, dos direitos e obrigações dos seus fiéis, ali, dos seus associados. A organização religiosa é um exemplo de pessoa jurídica de direito privado. A sociedade é outro, né? O partido político é outro. Então, a lei admite, né, diversos modelos de pessoas jurídicas para que as pessoas possam constituí-las e praticar determinadas atividades. Se as pessoas querem praticar uma atividade econômica, né, ou seja, gerar recursos, gerar riquezas, né, sejam através do exercício de uma profissão, ou seja, através, né, do exercício profissional da atividade econômica, a gente vai ver isso, a diferença. Eu estou falando de uma sociedade, certo? Então, sociedade é uma espécie de pessoa jurídica. E uma das espécies de sociedade é a sociedade unipessoal, de advocacia. Eu tenho a sociedade normal, entre aspas, né? A lei não fala esse nome, só fala sociedade de advocacia, e eu tenho a sociedade unipessoal de advocacia. A diferença é que na unipessoal tem apenas um único sócio. Por que que eu, né, pessoa física, resolvo montar uma sociedade sozinho, ou unipessoal? Principalmente por questões tributárias, porque as pessoas jurídicas têm menos encargos tributários, né, do que as pessoas físicas, ok? Então, a terceira exceção de sociedade de um sócio só é a chamada sociedade unipessoal de advocacia. Recentemente, a lei criou uma quarta exceção, que é a chamada sociedade limitada unipessoal. Então, o Código Civil, quem fez o seu trabalho de sociedade limitada e se fez direitinho, né, fez atualizado, deve ter visto. Já fez, né? O Código Civil, ele, né, regulamenta todos os modelos de sociedade previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Significa dizer que se você quiser montar uma sociedade, seja qual tipo for, você deve verificar no Código Civil qual é o modelo que você vai usar e as regras que esse modelo tem que seguir. A partir do artigo 1052, que inclusive é o trabalho que você vai fazer, né? Você vai estudar a sociedade limitada, né? Sociedade limitada é um modelo de sociedade, é uma das hipóteses de sociedade possível, né? É um dos tipos de sociedade possível. Então, vou montar uma sociedade. Tá. Aí eu vou falar para você, você pode montar uma limitada, você pode montar uma SA, você pode montar uma comandita simples, você pode montar uma comandita por ações, você pode montar uma sociedade, né, simples. Aí eu falo, eu vou montar uma sociedade com pouco capital. Eu falo, opa, então a anônima não serve para você, porque a anônima é para muito capital, tem muitas obrigações, né, o custo é muito alto. Aí eu vou montar uma sociedade, né, de profissionais. Opa, então tem que ser uma simples, porque a lei diz que tem que ser simples. Aí eu vou montar uma sociedade, né, que na verdade não é uma sociedade
de direito, é só de fato. Então você vai montar uma sociedade em conta de participação. Então tem vários modelos que vão atender, né, teoricamente, o tipo de sociedade que você melhor lhe serve. A Eireli também é uma pessoa jurídica, mas não é uma sociedade. Essa última do tipo Eireli, né, do tipo no sim no sentido de que a Eireli e a sociedade, né, limitada de um sócio só ou não tem uma característica em comum. Qual é a característica em comum delas? Responsabilidade limitada dos sócios. Então, né, não sei se foi essa a sua pergunta, Juan, né? Ela parece com a Eireli em razão de um dos seus aspectos e um dos suas características. Qual é a característica? O sócio de uma sociedade limitada, seja ela normal, né, ou unipessoal, responde limitadamente pelas suas obrigações. Assim como o titular de uma Eireli também tem responsabilidade limitada pelas suas obrigações. Então elas têm os mesmos efeitos jurídicos, né? Ela tem as mesmas características. Só que a Eireli tem outras peculiaridades que uma limitada não tem, como por exemplo a exigência de um capital social mínimo de 100 salários mínimos, né? Quando você estudar, talvez você veja na doutrina, né, que realmente a Eireli ela foi um primeiro passo no nosso ordenamento jurídico para permitir que um sócio, né, sozinho, possa ter um negócio e ter responsabilidade limitada. Ao invés de criarem uma sociedade limitada como fizeram agora, né, optaram por criar a Eireli. E aí voltaram atrás e agora criar a sociedade limitada. Resumo, a gente tem os dois institutos e não entendo que um só seria suficiente, porque eles são meio que iguais, né? Então, é tipo Eireli realmente, apesar de ter nomes diferentes, apesar de ter algumas características diferentes. A sociedade, né, limitada, portanto, ela pode ter um sócio só. Isso está no parágrafo 1º, né, do artigo 1052. Então, 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. Se a gente falar da Eireli, né, na Eireli, o sócio, ele responde por aquilo que ele investiu, né? Não digo que é cotas porque, na verdade, não tem cotas, porque cota é uma fração, né? Se eu sou dono de só, eu só respondo por toda a empresa, não por uma fração, ok? Então, nesse sentido, é igual a Eireli. E, parágrafo 1º, a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. O parágrafo 1º foi recentemente modificado. Foi incluído pela Lei 13.874 de 2019. Ou seja, né, há muita chance aí de cair nos próximos concursos, pois está totalmente atual, certo? Até esta data, né, até essa data, a gente não tinha sociedade limitada no sócio só. Então, a gente criou uma nova exceção à regra geral em que sociedade é a união de duas ou mais pessoas. Ou ainda que na sociedade eu tenho um elemento, né, que é a pluralidade de sócios. O segundo elemento que a gente extrai ainda lá do artigo 981 é que essa pluralidade de pessoas, né, se obrigam reciprocamente. Sócios têm deveres e obrigações recíprocas. Sócios têm deveres e obrigações mútuas. Então, se você é sócio de uma sociedade, você tem coisas para fazer com relação à sociedade e os seus sócios em relação a você, certo? Então, você tem que eventualmente pagar o preço das cotas que você adquiriu. Você eventualmente, se dependendo, né, da sua condição de sócio, tem que trabalhar lá na empresa ou não, dependendo da sua condição de sócio. Você, né, tem obrigações de prestar informações e a sociedade com você. A sociedade tem que prestar contas. Então, existem obrigações mútuas, né, recíprocas entre os sócios. Inclusive, é um dos elementos, né, que devem ser observados aí, né, analisados, identificados em várias questões até práticas. A gente tem um caso no escritório que a gente acabou desconsiderando, né, juridicamente a sociedade, apesar da sociedade existir no papel,
né? Por quê? Porque a gente alegou que eles não eram sócios de verdade, eles eram sócios apenas de fato. O caso era o seguinte: era uma clínica odontológica em que existia um dono da clínica de fato, né? Um casal, que esses donos eles eram detentores de, sei lá, 90% da sociedade. Os demais sócios eram os dentistas, né? Então você entrava para trabalhar na clínica como dentista, ao invés de ele te contratar, né, como pessoa física, carteira assinada, ou ao invés de ele te contratar como prestador de serviço, por razões, né, tributárias principalmente, eles colocavam esses dentistas no contrato social e diziam, né, que eles eram sócios. Por quê? Porque aí os custos, né, eram menores de forma tributária. Só que, de fato, eles estavam, né, burlando a legislação. Porque sócio, para ser sócio, tem obrigações e direitos para com a sociedade. E eles não tinham. Então, para você ter uma ideia, o dentista trabalhava, né, e se eu não me engano, era 50% do que ele faturava, né, do que ele vendia, do que ele trabalhava, era para a clínica e 50% era para ele. Então, se ele fosse lá e fizesse um tratamento, você cobrasse R$ 1.000, R$ 500 era da clínica e R$ 500 era dele. Só que ele não tinha direito em relação aos outros dentistas. Então, vamos lá. Se o dentista do lado faturar mais X, o outro dentista do outro lado faturar mais Y, eu não ganho nada, eu só ganho o que eu trabalho. Isso não é sociedade, né? Sociedade eu tenho que ter direito no todo. Eu tenho que ter direito nos direitos e nas obrigações da sociedade. Então eles ficavam, né, blindados, né, das obrigações e dos direitos da sociedade. Então a sociedade no final do ano tem um lucro, né, que é a ser apurado. A gente já falou sobre isso, né? Toda empresa, sociedade ou não, tem que apurar lucros e resultados. Qual foi o faturamento anual da sociedade? Quanto ela gastou, quanto ela perdeu? Isso tinha que ser distribuído, né, a título de divisão de lucros para os sócios. Isso não acontecia. Então, provou-se, né, na verdade, que a sociedade era apenas uma forma de afastar os direitos dos dentistas e reconheceu-se o vínculo, né, de empregatício entre esses dentistas. Aí não, para reconhecer o vínculo, né, não basta provar que não é sociedade, você tem que provar outros elementos, né, do vínculo de emprego que estão previstos lá no artigo 3º da CLT. Uma coisa é não ser sociedade, outra coisa é ser empregado, ok? Não ser sociedade, aqui ficou provado em razão da falta, né, de obrigações recíprocas. E para ser sócio, empregado, perdão, precisou se ficar provado, no caso concreto, que os dentistas agiam com subordinação, agiam com habitualidade, agiam com onerosidade, né, agiam com pessoalidade. Então, o empregado é aquele que cumpre ordens. Você vai trabalhar de tal a tal horário, você vai fazer X, Y, Z tarefas, né? Então, o empregado é sempre assim. No caso concreto, é uma situação bem delicada, porque assim, a subordinação não é igual para todo mundo. Então, uma coisa é o empregado de auxiliar de serviços gerais, que ele faz exatamente tudo que o patrão manda. Ó, lava aqui agora, limpa aqui agora, organiza aqui agora. Um profissional liberal, ele pode ser empregado, só que as ordens do patrão, elas não são ou não podem ser em relação à atividade em si, né? A dono da clínica, ainda que fosse carteira assinada reconhecida, não pode dizer, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, né? Existe uma liberdade profissional, né? O profissional ele responde pelos seus atos técnicos, né? Então existe uma certa discussão, né? O fato do profissional liberal poder atuar com uma certa liberdade, porque ele conhece a profissão dele, né? Isso afasta ao vínculo? Não, a doutrina entende que não. Existem outros tipos de subordinação que o empregado está vinculado: subordinação econômica, subordinação técnica, subordinação hierárquica. Mas isso é uma discussão mais adstrita ao direito do trabalho. O empregado ele atua com habitualidade, né? Então, para que se reconheça um vínculo de emprego, alguém tem que trabalhar recorrentemente, habitualmente. Então, por que a empregada doméstica que vem uma vez em casa não tem que ter a carteira assinada? Porque ela não trabalha habitualmente.
Por que o pedreiro que vem ali, né, e reformou a minha obra lá, o meu banheiro, não é empregado? Porque ele não trabalha habitualmente, é esporadicamente. Vem uma vez, não sei nem quando vai voltar. Empregado é aquele que trabalha habitualmente, todos os dias, né, normalmente, né, todos na escala XYZ. Então, é o segundo requisito. Empregado trabalha por um salário, né, por uma conta-prestação, por uma remuneração, ou seja, se trata de uma relação onerosa. Por que que o pastor, né, o padre, não, né, a pessoa de o ajudante, né, o voluntário de uma entidade de caridade não são empregados? Porque eles trabalham pelo prazer, pela vontade, pela doação daquela atividade, não por dinheiro, né? No empregado existe uma conta-prestação, ainda que não seja paga. Ah, eu contratei você para te pagar um salário, mas eu não te paguei. Ué, mas havia sido combinado, você não pagou porque você descumpriu, mas a relação ela era baseada na onerosidade, certo? O empregado, ele trabalha pessoalmente. Então eu contrato você pelas suas características, pelo seu currículo, pela sua capacidade. Você não vai poder mandar o seu irmão no seu lugar, o teu primo no seu lugar, ou qualquer outra pessoa no seu lugar. A empregada é uma relação pessoal, porque em terceirização de mão de obra não existe vínculo de emprego entre o empregado terceirizado e a terceirizadora, né? Porque não existe uma relação pessoal. Eu contrato uma empresa de faxina e eu quero a faxina, não o empregado A, B ou C ou Z, né? Então, se esse empregado faltar, tirar de férias ou qualquer outra coisa, não é problema meu, né? Eu contratei o serviço e aí você, empregadora, né, dele, que vai fazer as substituições. Então, a terceirização afasta o vínculo de emprego, né, entre a pessoa que está contratando, né, e o empregado em razão dessa falta de pessoalidade. Claro que a lei estipula outras questões e às vezes você pode até requerer o vínculo entre o empregado terceirizado e a terceirizadora se você configurar essa pessoalidade e os outros requisitos, né? Mas depois você vai estudar isso melhor em direito do trabalho, né, as características que fazem com que uma pessoa se torne empregado, né? Que caracterizam o vínculo de emprego. Óbvio que se a empresa for lá te contratar e reconhecer o vínculo de trabalho através da assinatura da sua carteira de trabalho, através da elaboração de um contrato de trabalho, não há que se discutir isso em juízo. A discussão vai para o juízo quando a empresa não reconhece o vínculo, né, quando a empresa não te registra, né, seja porque fala que você é terceirizado, seja porque fala que vai fazer depois e não faz, seja porque fala que você é sócio, e aí você tem que ir para o judiciário para que o judiciário reconheça aquele vínculo de emprego, e obviamente se a gente faz isso porque a gente quer os benefícios decorrentes do vínculo de emprego. A relação de emprego é uma relação, né, benéfica para o empregado, porque ele assegura diversos direitos. Então, esse dentista, né, que era sócio, não tinha 13º, não tinha férias, não tinha fundo de garantia, né? Uma vez reconhecido o vínculo de emprego, né, pleiteamos também, né, os últimos 5 anos de 13º, os últimos 5 anos de férias, né, os últimos 5 anos de depósito de fundo de garantia. Então, reconhecer o vínculo de emprego é uma ação muito boa, né, no sentido de que tem valores envolvidos. Boa para quem? Né? Boa para o empregado, ruim para o patrão, porque ele acaba tendo uma grande obrigação a pagar, né? São ações muito caras no final da conta. Por outro lado, quando a empresa fez essa conduta, de certo modo, ela assumiu esse risco, né? Porque era uma tentativa de burlar a lei, né? Então, se você burla a lei e depois é descoberto, você vai pagar por isso. Acho que não tem certo ou tem errado, mas se você fizer, você tem que pelo menos assumir o risco, né? Aí a gente tem uma grande dificuldade aí no mundo empresarial, que os empresários eles assumem riscos, né, ou fazem condutas arriscadas, deixam de pagar, deixam de registrar e depois, quando são descobertos, ficam chateados, né? Não, mas não faz parte do risco. Você cumpre todos os deveres e obrigações que não são fáceis de cumprir, são muitos também, né? É bom deixar registrado, mas se não se descumprir, pode, né, ter problemas, certo? Mas importante, né,
ou não tem outra opção, ou tu vira empresário, cumpre todas as obrigações, ou assume os riscos daquela que você não cumpre, ou você vira empregado, né? Assim, mas é muito difícil ser empresário. Verdade. Pior do que ser empresário é ser empregado. Não é verdade? Você, pelo menos empresário você pode enriquecer, pelo menos você vai ter mais liberdade, pelo menos. Mas fácil? Não é. Não é fácil. Então, fica aí a dica, né? Se for empresário, estude bastante para poder pelo menos entender quais são os riscos que você está envolvido. Que mais que diz o artigo 981, né? Atividade empresarial, esses empresários que assumem, né, que, obrigações entre si e se obrigam a contribuir com bens ou serviços. Então, a atividade da sociedade é, né, bens e serviços para o exercício de uma atividade econômica. Então, os empresários, eles exercem, sócios, perdão, né, melhor dizendo, sócios, os empresários também, né, porque os empresários são uma espécie de sócio de sociedade empresarial, exercem uma atividade econômica. O que significa dizer que eu exerço uma atividade econômica? Significa dizer que eu busco lucro, né, que eu gero lucro, que eu viso lucro, que eu produzo lucro. Atividade econômica é comprar e é vender, né, é produzir. Então, é gerar recursos. O objetivo de uma sociedade é atividade econômica, o lucro. Vai conseguir gerar lucro, né? Aí depende do sucesso do desenvolvimento das atividades econômicas. Mas o objetivo é esse, né? Exercer uma atividade econômica. Outras atividades, outras pessoas jurídicas, né? Como, por exemplo, as associações, não visam produzir uma atividade econômica, visam produzir outros tipos de atividade. Então, uma organização religiosa, atividade desenvolvida é econômica? Não, é religiosa. Uma associação educacional, o objetivo é uma atividade econômica? Não, o objetivo é atividade educacional. Mas para o exercício da minha atividade, do meu objeto, né, da minha atividade educacional, da minha atividade religiosa, eu posso também praticar uma atividade econômica? Posso. Uma igreja que tem um estacionamento muito grande e aí ela resolve, né, alugar lá o estacionamento ou ainda operar diretamente o estacionamento, né? E as pessoas que vão no shopping, que vão naquele bairro, que vão naquela região, deixem o carro lá no estacionamento da igreja e paguem por isso. Então, aquela atividade de exploração do estacionamento é uma atividade econômica, certo? O objetivo da igreja é esse? Não, diretamente é proferir, né, desenvolver lá a religião. Só que para conseguir recursos, para poder honrar com as obrigações que ela tem no exercício da sua atividade principal, que é a religião, ela faz paralelamente uma atividade econômica. É possível? É. Então, né, uma associação educacional que quer desenvolver a educação e, paralelamente a isso, ela desenvolve cursos, né, pagos para que essa atividade aconteça, né? Então, você pode ter atividade não econômicas que acontecem junto com atividades econômicas. Sociedade, por natureza jurídica, né, por regra, por lei, é atividade econômica, ok? Sempre. E por fim, também foi um dos problemas que a gente tinha lá na questão dos dentistas, a partilha do resultado. O que é a partilha do resultado? É dividir o lucro, né? Então, partilhar o resultado significa dizer que os sócios vão dividir entre si o lucro da sociedade. E o prejuízo, na verdade, vão dividir o resultado. Então, se a sociedade teve lucro, eu divido o lucro. Se ela teve prejuízo, eu divido o prejuízo. Dividir o prejuízo pode ser, de fato, eu ter que colocar mais dinheiro, ou pode ser que eu pague o prejuízo quando eu perca parte do dinheiro que eu coloquei. Então, imagina, eu coloquei 100 mil reais, a sociedade tem um capital de 200 mil reais. No final do ano, ela perdeu 20 mil. Significa dizer que eu posso ter que complementar esses 20 mil que ela perdeu, ou eu não faço nada, certo? E aí aquele dinheiro vai ser retirado do capital inicial que a gente colocou. De certo modo, ou de todo modo, eu fiquei com prejuízo, certo? Porque eu tinha colocado 100 mil, agora dos aqueles 100 mil só tenho 80. Então, eu partilhei o resultado, certo? Normalmente,
cria-se, né, constitui uma sociedade para conseguir lucro e, obviamente, dividir um resultado positivo, né? Mas isso não é uma regra. Inclusive, tem que tomar muito cuidado, né? Quando você for montar uma sociedade, você tem que tomar cuidado porque a divisão do lucro muitas vezes demora e os sócios já querem dividir, né? Então é uma questão muito delicada essa questão do lucro aí, mas é muito importante. Então, temos aí, né, os elementos legais de uma sociedade. Existe um elemento doutrinário que é importante você saber, né? Existe um elemento, né, reconhecido pela doutrina que é o chamado affectio societatis. O que é o affectio societatis? É um elemento, né, doutrinário, significa afeição entre os sócios, né? Uma tradução, né, afinidade entre os sócios. Uma tradução literal seria amor entre os sócios. Os sócios se reúnem ou reúnem-se entre si porque possuem afinidade, confiam um no outro. Se eu vou montar um restaurante com o Juan, é porque eu confio que enquanto eu estou dando aula, ele está tomando conta do restaurante da melhor maneira possível. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu estiver lá, ele confia em mim. Se um sócio perder a afinidade com o outro, né, acabou a sociedade. A sociedade só existe porque os sócios possuem afinidade entre si, né? Então, essa afinidade é chamado na doutrina como um elemento affectio societatis. Então, se alguém perguntar, né, o que é affectio societatis, você tem que dizer que é a afeição entre os sócios. É o motivo pelos sócios, né, criam a sociedade. É o que torna a sociedade viável. Só vai ter sociedade se as pessoas confiarem uma nas outras. Quando acabar esse elemento, né, eu acabo, né, eu deixa de existir, né, o porquê da sociedade, tá? Então, sociedade, ela, além dos elementos previstos no artigo, né, 981, você deve acrescer o elemento chamado de affectus societatis, tá? Até aqui alguma dúvida? Artigo 981, parágrafo único, né, estabelece que a sociedade ou a atividade desenvolvida pela sociedade pode ser sobre um negócio só ou pode ser sobre outros negócios, né? Então, parágrafo único, a atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Então, a gente tem uma sociedade que o objeto é explorar compra e venda de carros. Podemos ter outro objeto, também a compra e venda de peças? Podemos, né? Aí vai ficar a nosso critério. A lei permite que seja sobre mais de um dos negócios. Eu tenho dois tipos de sociedades. A primeira divisão, né, ou definição, ou separação que o código faz é em sociedades empresárias e sociedades simples. Simples é a mesma coisa que não empresárias. Então, ok, montei uma sociedade. A sociedade pode ser empresarial ou pode ser uma sociedade simples ou não empresarial. Ok? Então, essa é a primeira classificação ou divisão, né, das sociedades. Segundo o Código Civil, salvo exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício da atividade própria de empresário e sujeita a registro, e simples as demais. Então vamos lá, de novo, né? Como é que o Código Civil classifica sociedades como empresárias e não empresárias? O que é considerado uma sociedade empresária? Considera-se, né, sociedade empresária aquelas que têm objeto, tem como objeto o exercício de atividade própria de empresário.
escrevendo de novo para ficar bem fixo. O que o empresário faz que o define como empresário? Já estudamos isso, inclusive nas primeiras aulas, né? Você quer ser empresário? Ok. O que você tem que fazer para ser empresário? Ou em outras palavras, né? O que uma pessoa faz? Ah, esse cara é um empresário. O Código Civil define empresário a partir do seu objeto, né? A partir da sua atividade, lembra? 966. Considera-se empresário aquele que exerce uma atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços. Então, alguém é empresário a partir da sua atividade ou da atividade econômica por ele exercida, né? Então, se você exercer profissionalmente uma atividade econômica de produção ou circulação de bens e serviços, você é empresário, não vimos isso? Ah, me dá um exemplo. Tá, eu circulo mercadorias, eu circulo gêneros alimentícios. Então, eu sou um empresário do ramo do comércio de uma loja de roupas, né? Então, eu circulo roupas, eu vendo roupas. Eu não estou exercendo profissionalmente, já vemos isso, né? Se eu tiver uma loja de roupas, eu não estou exercendo profissionalmente uma atividade econômica de circulação de bens. Então, quando eu tenho uma loja de roupa, eu estou literalmente praticando o que está previsto no artigo 966. Então, porque eu faço aquilo profissional, né? É uma atividade econômica de circulação de bens. Então, o que me define como empresário é a minha atividade. Se eu fizer a mesma coisa, né, vamos pegar esse exemplo, circular mercadorias, vender roupas com um colega, né, com um sócio, se eu me unir com um colega, não é isso que diz o 986 que a gente viu, né? Se eu me unir com um colega, certo? Fizer um contrato em que a gente se obriga a contribuir para o exercício de uma atividade econômica e partir do resultado, a gente está fazendo uma sociedade de roupas, né? De empresárias. Concorda comigo? Então, o exercício da atividade econômica sozinho é considerado empresário, e se eu fizer isso com alguém, né, ou com duas ou mais pessoas, eu estou fazendo isso, né, e aí pensando na regra, tem as exceções que a gente já viu, eu estou fazendo isso através de uma sociedade, portanto, essa sociedade é uma sociedade empresária. Então, a união, né, de duas ou mais pessoas, né, que partilham o resultado entre si, tudo isso que a gente já viu. E o objeto, o que a sociedade faz? O que ela faz? Ela circula mercadorias? Então, é uma sociedade empresária. Então, eu vou olhar o objeto. O que a sociedade faz? A sociedade faz o que o empresário faz, portanto, vai ser uma sociedade empresária. E se a sociedade for outro tipo, fizer outra coisa que não seja considerado empresarial, vou definir uma sociedade como uma sociedade simples, ok? Lembre-se que o parágrafo único do artigo 966, né, disse que não era considerado empresário aquele que exercia profissão de natureza intelectual, artística, científica ou literária. Então, se você se formasse, pegasse uma carteira de contador e abrisse um escritório de contabilidade, né, você era um profissional liberal. Você exercia uma atividade, né, mas não como empresário, sim como profissional liberal, sim como exercente de uma atividade intelectual. Lembra disso? A gente já viu isso. Agora, imagine que você se forme junto com um colega que também seja contador e monta um escritório de contabilidade. Então, vocês são sócios para desenvolver uma atividade que não é reconhecida como empresarial. Então, vocês vão ter uma sociedade simples ou não empresárias. Então, exemplo, uma sociedade, né, de dois sócios ou mais, né, que montam uma padaria, sociedade empresária. Uma sociedade de dois sócios ou mais que montam, né, um escritório de contabilidade, sociedade simples. Então, regra geral, eu vou observar qual é o tipo de atividade que a sociedade desenvolve para ver se é uma sociedade empresária ou se é uma sociedade simples. Ah, eles têm uma drogaria, né? Circulam remédios, sociedade empresária. Ah, eles têm, né, uma lanchonete, né?
circulam produtos alimentícios, sociedade empresárias. Ah, eles prestam serviços de uma lavanderia, sociedade empresária, ok? Ah, eles têm, né, uma empresa de arquitetura, sociedade simples, né? Então eu vou olhar o objeto para ver o que se faz, para ver se é uma cidade simples ou uma cidade empresária. Isso vai ser importante também, até porque a inscrição da sociedade empresária no local, da sociedade simples é em outro. A gente já viu isso, né? Então, né, a sociedade empresária tem o seu registro no registro público de empresas mercantis, que fica a cargo, né, controlado pela junta comercial. A sociedade simples, ela vai ter o registro no registro civil de pessoas jurídicas, também já vimos isso. E os efeitos são outros, né? Uma sociedade empresária vai ter, né, pode falir, pode pedir recuperação judicial, sociedade simples não. Então as regras jurídicas são diferentes se a sociedade for empresária e se a sociedade for uma sociedade simples. Por isso que é importante eu saber isso. Existem duas exceções. O próprio Código Civil fala assim, ó, mas espera aí, a regra é você olhar o objeto da sociedade. Existem duas exceções em que, independente do que eu fizer, independente da regra, né, independente do que eu fizer, a sociedade vai ser sempre simples ou sempre empresária. Então, se você constituir uma sociedade por ações, né, sociedade por ações é um tipo societário. Então, existem dois tipos de sociedades, né, que são classificadas como sociedade por ações. Então, quais são as sociedades por ações previstas no ordenamento jurídico? Uma você já conhece, que eu já falei aqui para você, que é a sociedade anônima. E a outra é a sociedade em comandita por ações. O que elas têm em comum? A sua menor parte, a sua fração, né, é uma ação. Então, eu pego o capital social da sociedade, ou seja, o quanto ela tem de patrimônio, e divido entre os sócios. Essa fração, essa divisão é uma ação. Significa dizer que o sócio pode negociar livremente com outra pessoa, sem a anuência do outro sócio. Se for uma sociedade de capital aberto, ele pode inclusive vender isso na bolsa de valores, por exemplo. Então, isso é uma característica da sociedade. Isso acontece com a sociedade anônima e isso acontece com a sociedade por ações. Então, elas são chamadas de sociedade por ações. Ok? Se for uma sociedade dessa, né, sociedade por ações, pouco importa, né, o seu objeto. Pouco importa se é uma sociedade anônima que é uma sociedade anônima de contadores, né? Se é uma sociedade anônima de médicos, pouco importa. Por quê? Porque independente do seu objeto social, ela é empresarial. Então, se eu montar uma sociedade de médicos, ok? Através de uma sociedade anônima, eu não preciso me preocupar ou eu não vou observar o seu objeto, né? Por quê? Porque por natureza jurídica ela vai ser uma sociedade empresarial e vai ter daí todos os seus efeitos decorrentes. Então ela vai se registrar perante a junta comercial, ela vai falir, ela vai poder pedir recuperação, né? Vai ter os livros empresariais, todas as obrigações empresariais ela tem pela sua forma. Então a sociedade, né, anônima, ou melhor dizendo, sociedade por ações, né, para abranger a anônima e abranger a comunidade por ações. Ela é empresarial, não pelo seu objeto, mas sim pela sua forma, pelo jeito que ela foi constituída. Então, inclusive no seu trabalho de P1, você viu que a sociedade anônima era constituída por um estatuto. Então, a forma era outra, né? Então, o documento de constituição era outro. Então, a sociedade anônima tinha um estatuto de constituição, ok? Então, porque a sociedade anônima é uma espécie de sociedade por ações. A forma é uma, então as regras são diferentes, o local de registro é outro, então é a forma, pouco importa o seu objeto. A mesma coisa eu digo, só que de forma inversa,
para as cooperativas. Se eu montar uma cooperativa de taques, de catadores de papel reciclado, né, não importa do que seja, independente do que faça, né, se for uma cooperativa de circulação de mercadorias, se for uma cooperativa de profissionais liberais, né, independente do que a cooperativa faça, né, independente do seu objeto, né, por ser cooperativa, ela é sempre uma sociedade simples e cumpre todas as regras da sociedade simples. Tá? Então isso é a exceção com relação à regra em que uma sociedade vai ser empresarial ou vai ser simples a partir do seu, né, objeto. Eu tenho duas exceções: sociedade por ações e sociedade limitada. Ok? A outra classificação que a gente pode dar à sociedade, né, essa primeira classificação é quanto as sociedades serem empresariais ou não. A segunda classificação é quanto os sócios responderem ou não pelas dívidas da sociedade. No caso que você está trabalhando no escritório, os dentistas fossem realmente sócios, seria uma sociedade simples, tendo em vista a prestação de serviço? Boa pergunta, Juan. Sim, regra geral, os dentistas, ao constituírem uma sociedade, o fazem através de uma sociedade simples, tendo em vista que o seu objeto é, né, um objeto profissional, né, uma prestação de serviço. Perfeito, você acertou na mosca. Só que existe um detalhe, né? O dentista, eu não posso criar um hospital dentário, não é comum, né? É mais fácil ver um médico. Mas existe um médico, sei lá, é que a Unimed não é um bom exemplo, porque a Unimed é uma cooperativa. Posso criar um hospital da Mil, a Mil SA? Posso. O hospital da Mil, a Mil SA, também não vai ter como objeto a prestação de uma atividade profissional, médica? Vai. Então, o que eu estou querendo te mostrar? Não sei se você pegou aí. De fato, né, ou na prática, a atividade médica e dentista, ela permite que você escolha se você vai se formar e vai ser um dentista sozinho, profissional liberal, ou você vai se formar e vai ser um dentista, né, empresário, certo? Então, eu posso me reunir com um colega e montar uma sociedade simples de prestação de serviço, como você falou, que é a que a maioria fazem, tá? Ou posso me reunir com os colegas e montar uma sociedade empresarial, certo? Então, se eu montar uma SA, se eu montar um hospital, né? Se eu montar um hospital dentário, né? Se eu montar uma grande clínica dentária, ou se eu montar se eu for médico, montar um hospital e constituir esse hospital por uma SA, né, independente do objeto, eu vou ser uma sociedade empresária e vou surtir os efeitos, né, os benefícios e os malefícios, vamos dizer assim, os ônus e os bônus dessa atividade ser empresarial. Se eu, né, quiser montar a sociedade como uma sociedade simples de serviços, eu também posso. Eu acabo podendo optar. Na prática, por que eu monto uma sociedade simples? Por que eu monto uma sociedade empresarial? É mais uma avaliação dos custos e benefícios, especialmente de natureza tributária. Então, normalmente, eu deixo de ser profissional liberal quando eu estou faturando uma quantidade que me favoreça mudar para uma empresa, porque eu tenho os custos de empresa, como contador, como alvará, né, que são um pouco mais caros, mas em compensação eu tenho os outros encargos que são mais baratos, como, por exemplo, tributo de imposto de renda. Então, em algum momento, vale a pena eu deixar de ser profissional liberal e ter uma sociedade, certo? Uma sociedade simples. Em algum momento, vale a pena eu deixar de ser uma sociedade simples e, às vezes, montar uma sociedade empresarial, porque eu quero montar um grande negócio, às vezes eu vou captar um investidor, né? E aí eu preciso de uma das regras que a sociedade anônima me dão para trazer esse investidor. Se eu vou montar um hospital e quiser pegar um dinheiro, né, de um fundo de investimento, como a Petrobras, lá, do fundo de investimento lá dos funcionários da Petrobras, da Petros, eles não vão colocar dinheiro numa sociedade de dentistas, né, de uma sociedade simples. Por quê? Porque as regras são muito básicas. Então, uma sociedade de dentista, né, profissional, de prestação de serviço, não tem que ter balanços auditados, não tem que ter assembleias, né,
com hora marcada, definida. Então, as regras são poucas, até porque a sociedade é eu e você, dois, três e tal. A gente senta ali e resolve as coisas da sociedade. Agora, se eu estou falando de uma SA, as regras de formação, de constituição, de controle são muito grandes. E aí, obviamente, eu preciso de muito dinheiro para justificar isso, certo? Então, se a resposta é sim, né? Tá certo. Só tem esse detalhe. Qual é o detalhe? É possível também que eu tenha uma sociedade, né, não simples, ainda que eu tenha um objeto de prestação de serviço, se eu assim quiser, através de uma SA. E aí, se eu constituir através de SA, né, você já viu que é uma sociedade empresarial, para todos os fins. Ou seja, para o registro, enquanto uma sociedade de dentista vai ser registrado, né, lá no registro civil de pessoas jurídicas, né, essa simples que você falou, uma sociedade de dentista formada através de uma SA vai ser registrada na junta comercial. Enquanto uma sociedade de dentistas nunca vai falir, porque a lei de falência não atinge essas sociedades, se for uma sociedade médica, né, uma SA, perdão, vai falir, né, possivelmente. Ou seja, as regras são outras. Vê se ficou claro aí, Juan. Perfeito. Já vimos também que as sociedades podem ser divididas, né, classificadas quanto à responsabilidade dos sócios. Então, eu tenho grupos de sociedades que são limitadas ou de responsabilidade dos sócios limitadas. E eu tenho sociedades ilimitadas. A LTDA, né, o nome já diz tudo. Existe uma sociedade que se chama Sociedade Limitada, abreviadamente LTDA. A sociedade limitada é uma espécie de sociedade em que os sócios têm a responsabilidade limitada, ok? Apesar do nome ser igual, mas são coisas diferentes. A SA é uma espécie de sociedade em que os acionistas têm a responsabilidade limitada, ok? São coisas diferentes. A sociedade de dentistas, né, simples, como exemplo aí que o Juan trouxe, é uma espécie de sociedade em que os sócios têm a responsabilidade ilimitada. Significa dizer, se a sociedade, né, contrair dívidas superiores ao seu capital social, os sócios respondem por essas dívidas. Isso não acontece nas sociedades limitadas, em que as dívidas contraídas, né, estão limitadas ao montante do investimento que você fez. Ok? Existe também, né, uma espécie de sociedade, pelo menos na teoria, que seria uma sociedade, né, mista de responsabilidade. Significa dizer que eu vou ter sócios com responsabilidade limitada e vou ter sócios com responsabilidade, né, ilimitada. Um exemplo é a sociedade em comandita simples, as sociedades em comanditas em geral, né? A comandita simples e a comandita por ações. As sociedades em comandita simples ou por ações têm dois tipos de sócios. Tem os comanditados e os comanditários, né? Os comanditados é aqueles que mandam no negócio, que tocam o negócio, que vão responder pelas dívidas do negócio. E os comanditários é aqueles que são investidores, e eles apenas aportam dinheiro. Esses só vão responder por aquilo que aportaram. Tá? Então, existem esses dois tipos de sociedades, e eu classifico a sociedade como sociedade mista. Existe uma outra divisão, que é a sociedade em sociedade de capital e em sociedade de pessoas. Então, eu vou olhar para a sociedade. O que mais, né, é importante? O que mais, né, o que caracteriza a sociedade? É as pessoas ou é o capital? Uma sociedade de dentista. Eu viro o seu dentista sócio de você pelo dinheiro que você vai investir na empresa ou porque eu confio no seu trabalho, porque a gente, né, vai ser complementar ali, né? Eu cuido de uma área, né, e você cuida de outra. Então, advogados. Eu vou ser sócio com você porque você vai comprar a mesa, comprar a cadeira, ou você vai, né, vai investir comigo, ou você é sócio de você porque você vai fazer penal e eu vou fazer empresarial.
certo? Provavelmente porque você vai fazer penal, vai fazer empresarial. É óbvio que a gente também precisa do capital, né, para montar um negócio, mas o capital não é o mais importante. O importante é as pessoas. Inclusive, se você sair da sociedade, né, você não pode colocar outro no lugar. Eu preciso autorizar. Ah, eu quero sair, vou vender minhas cotas para o João. Só acontece autorizar. Por quê? Porque a sociedade, ela, por natureza jurídica, ela é uma sociedade de pessoas. Então, a sociedade simples é um exemplo de sociedade de pessoas, por natureza jurídica, pela sua formação, pela sua estrutura, como ela compõe. Diferente da sociedade de capital. Quando você compra uma ação da Petrobras, você pagou o preço que a pessoa queria vender. Então, imagina que eu seja acionista da Petrobras e eu quero vender minha ação para você. Eu te vendo por R$ 20. Você comprou as minhas ações por R$ 20 cada uma. Você se tornou sócio. Você nem sabe quem são os outros sócios. E o contrato também é verdadeiro. Os outros sócios nem sabem quem é você e nem sabem que muitas vezes que eu vendi para você. Porque para esse modelo societário, pouco importa quem são os sócios. O que mais importa é o capital. Ou seja, pagou o preço, virou acionista. É claro que, eventualmente, né, uma vez por ano, pelo menos, a gente vai se reunir, né, quem quiser, pelo menos, e comparecer em uma assembleia e tomar algumas decisões em conjuntos, mas pouco importa se é eu, se é você, se é outro acionista, né? Os acionistas daquela época vão se reunir e tomar as decisões da companhia, certo? Então, uma SA é um exemplo, um grande exemplo de uma sociedade de capital. Na sociedade de capital, portanto, né, o que importa é o dinheiro que foi investido na empresa. Uma vez que você investiu, você é sócio. Enquanto na sociedade de pessoas, né, a gente tem aquele elemento, lembra? Affectus societatis muito forte, muito caracterizado, muito característico. Então, né, o affectus societatis ele está marcante, né, ele é forte na cidade de pessoas. Ele é fraco na cidade de capital, porque não tem ânimo de contrair. Né? Eu sou sócio de uma SA não porque eu quero ser sócio de A, de B ou de C. Eu sou sócio de uma SA porque eu quero colocar meu dinheiro ali e daqui a um ano ter um lucro X, Y, Z. A questão é financeira, né? É capital, ok? Essa é a sociedade de capital. E para a gente finalizar, a última classificação, inclusive adotada pelo Código Civil, é entre sociedades personificadas e sociedades não personificadas. O que é uma sociedade personificada? É a que tem personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? É a aptidão de adquirir direitos e obrigações. Vamos pensar, vamos montar uma sociedade limitada. Então a gente vai fazer um contrato social, não é isso? Vamos registrar esse contrato social. Registrado esse contrato social, a pessoa jurídica, sociedade limitada X, né, sociedade X limitada, ela adquire direitos e obrigações, que não se confundem com os direitos e obrigações dos sócios. Então, a sociedade limitada é um exemplo de sociedade personificada, é um exemplo de sociedade que adquire personalidade. Eu chamo você para ser sócio, você pega aí, né, um dinheiro que você tem, a gente vai lá e compra mesas, cadeiras e montamos um bar. Esse bar não tem registro. Ele tem personalidade jurídica própria? Né? Não, tendo em vista que para ter personalidade jurídica, um dos requisitos é o registro. A gente tem uma sociedade de fato, né? Uma sociedade irregular, uma sociedade, né, em comum, como o código chama. A sociedade em comum é um exemplo de sociedade não personificada. A gente somos sócios, eu e você, a gente montou um bar. Sim. Né, lembra lá do 985? A gente se uniu do pluralidade de pessoas? Sim. A gente se obrigou reciprocamente? Sim. A gente vai contribuir com bens e serviços para o desenvolvimento de uma cidade, para uma atividade econômica? Sim. A gente vai partilhar os resultados, né? Ó, deu aqui lucro esse mês, toma aqui tanto para você, tanto para mim, vamos. Então a gente formou uma sociedade, né, nos termos jurídicos? Sim. Mas essa sociedade que a gente formou, ela criou personalidade jurídica própria? Ainda não, porque não foi formalizada. Então, apesar de existir a sociedade ela é sem personalidade ou não personificada. É uma cidade de fato. Lembra que eu falei para você, falei até que vai cair bastante em prova, que ser empresário é uma situação de fato. O que me torna empresário? Exercer uma atividade econômica. O registro é uma obrigação.
O que me torna sócio, né? O que faz uma sociedade existir? É uma situação fática. É as pessoas se unirem para desenvolver uma atividade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é isso? Então, a sociedade, né, de fato, chamada pelo Código de Cidade em Comum, é uma sociedade. Ela existe. Só que ela não tem personalidade. Ela só vai adquirir personalidade quando a gente pegar o ato constitutivo daquela sociedade e levar a registro. Então, o Código Civil separa as sociedades, né, sem personalidade, é o exemplo da sociedade em comum, na sociedade de fato, e as sociedades personificadas. Toda sociedade, antes de ser formalizada, é uma sociedade, né, não personificada. Quando ela se registra, quando o registro é feito, ela ganha personalidade e separa a figura da pessoa jurídica, a figura da sociedade, da figura dos seus sócios, ok? Aí o Código Civil vai trazer regras de cada tipo de sociedade depois, né, baseadas nessa separação. Qual a separação? Em sociedades, né, personificadas e não personificadas. Alguma dúvida, pessoal? Finalizamos então aí nossos estudos, né, introdutórios sobre sociedade. E aí você que, né, vai avançar depois nos estudos aí nos próximos capítulos, né, nas próximas emendas aí, nos próximos cadeiras do curso, ok?